Olá, olá! Está começando agora o OusarCast, podcast das pessoas que ousam. Hoje nós temos a honra de receber ele, um grande amigo, palestrante TEDx, escritor, músico, especialista em saúde mental, Rick Chaves. O Rick é autor do livro Liderança no Divã, onde coloca a liderança corporativa sobre a ótica acolhedora da psicologia. Com mais de 15 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento, ele já passou pela Bosch, atuou como consultor de T&D e hoje leva sua mensagem para congressos e eventos pelo Brasil inteiro. Ele também criou o show de liderança Projeto Desfechar, uma experiência que une música e desenvolvimento humano e se apresenta como um maestro sem cerimônias. Rick, vem para cá conversar com a gente. Tudo bem, meu amigo? Fala, Denis Zanini! Cara, que prazer enorme ser apresentado por você. Me lembro quando te apresentei, né, para subir ao palco, no SAP, e agora ser apresentado por você assim, carinho enorme que você tem aí por mim, a maneira como você me apresentou. Obrigado mesmo, de coração, muita generosidade sua e é um prazer enorme compartilhar com você aqui. Maravilha. E que antes de a gente começar aqui as perguntas, a conversa, estamos iniciando aí o segundo semestre. Estamos gravando hoje, dia 2 de julho. Conta pra gente como é que foi o seu primeiro semestre. Eu acompanho você nas redes sociais, vejo sua movimentação em congressos, em eventos dentro de empresas. Você não para, está sempre se reinventando. Como é que foi o balanço do seu primeiro semestre? Olha, Denis, eu já não é de hoje, na verdade, mas é já de algum tempo que eu gosto de dizer que eu trabalho e coloco energia em conquistar, mas ao mesmo tempo eu também coloco energia em desfrutar daquilo que eu estou conquistando. Então eu vou dizer que o primeiro semestre foi assim, muitas conquistas, muitos lugares onde eu pude levar essa bandeira, que a minha bandeira mesmo é da maturidade emocional nas relações, e como isso promove resultados, elimina desperdícios nas empresas, mas na vida como um todo, não só nas empresas, mas na vida como um todo. Então, o meu primeiro semestre foi assim, de muitas conquistas, novos clientes, novas oportunidades, eventos grandes. Eu fui fazer aí o maestro sem cerimônias no evento que é o maior evento de inovação e tecnologia para a área da educação, que é a BET Brasil, e foi aí num espaço grandioso, com uma plenária com mais de 1.000 pessoas, apresentando gente muito conhecida, como o Leandro Carnal, Clóvis de Barros, o próprio Rossandro Klinge. Então assim, eu vou dizer para você, o primeiro semestre foi de uma expansão enorme, conhecendo muitas pessoas que eu não conhecia, só conhecia aí pelas mídias, mas também levando essa mensagem da evolução emocional, da maturidade emocional para muitos clientes já antigos e novos clientes, públicos, plateias que estão entendendo cada vez mais a importância de se investir na nossa maturidade emocional, muito mais que só a inteligência, mas na maturidade, no agir do cotidiano, no dia a dia. Excelente, o primeiro semestre bem agitado, sempre em movimento, não é? Isso que é importante, fazendo conexões, levando a palavra, levando o seu talento para novas searas, né? Isso que vale a pena. É bem por aí mesmo, né? O Rick, você começou a sua trajetória profissional, até onde eu sei, na Bosch, né? Como gestor de qualidade. E depois migrou para a área de psicologia das organizações. Como é que foi esse processo? Como é que se deu essa transição? Conta um pouquinho mais para a gente lá atrás do seu começo. Legal, Denis. Na verdade, minha trajetória profissional começou antes. E na Bosch também não foi exatamente como gestor de qualidade, também teve algumas questões anteriores. Então, eu gosto de desenhar minha trajetória profissional. Eu acho que minha primeira memória que vem aqui
dessa postura profissional começa mais ou menos com uns 14 anos de idade, quando eu ainda ia para a escola nas vans, perua, né? E eu me lembro que eu já tinha, acho que, uma questão de poder apoiar as pessoas, e eu ficava sentado ali onde abre a porta da van e da perua, para que eu pudesse ajudar as crianças menores a subirem na perua, olha, Que no legal. trajeto. E eu me Legal. lembro que o pirueiro da época, eu não me lembro o nome dele, mas ele disse assim: olha, cara, se você está me ajudando, se você me ajudar aí nesse apoio de subir as crianças e tudo mais, eu vou te pagar um soufflé por mês. Cara, e aquilo pra mim foi fantástico, porque eu me sentia responsável por fazer aquela ação, aquela tarefa. E era muito legal quando eu recebia um soufflé por mês. Mas pra mim, assim, é a minha primeira memória onde eu articulo ou vinculo responsabilidade com resultado. E eu acho que ali começou a minha trajetória. Bom, mas dentro desse processo, eu antes mesmo de trabalhar nessa grande multinacional alemã, uma referência, a Robert Bosch do Brasil, eu fui atleta. Desde os 11 anos de idade até os 19 anos, eu fui um atleta trilhando a carreira do profissionalismo. Eu treinava todos os dias, de manhã e à tarde, não aos 11, mas logo aos 13 para 14 anos já fazia o horário de treinar pela manhã e pela tarde, depois ir para a escola à noite, na transição dos 14 para os 15 anos, e ali até os 19 anos, foram 10 anos como atleta da Ponte Preta aqui em Campinas, a ponto de eu chegar mesmo naquela época nos aspirantes, né? E ter uma rotina junto com a equipe profissional. Foi muito breve, mas até fui também a alguns breves jogos com profissional amistosos. Então eu tinha ali uma trajetória profissional que já me dava uma rotina do que era a carreira de um adulto, uma carreira profissional, né? Então eu tinha os treinamentos, eu tinha dieta balanceada, eu tinha que ter os horários e toda aquela questão de responsabilidade, a exposição a grandes plateias, a jogos onde tinha às vezes eu lembro de fazer uma preliminar do profissional e a gente sendo atletas ali ainda amadores, né, juvenis, e onde tinham mais de 6, 7 mil pessoas assistindo. Então essa trajetória é anterior a uma trajetória profissional formal, mas eu posso dizer que ela me trouxe muita bagagem para aquilo que eu comecei a fazer depois dos 19 anos, que foi, eu decidi, de alguma forma, sair da trajetória do esporte e entrei na Bosch, né, na Robert Bosch do Brasil, ainda como um operador de máquinas, um auxiliar de produção, cara. Então, auxiliar de produção. Mas o meu desejo de aprender e de conhecer era muito grande. Eu cheguei lá e entrei numa linha de produção toda automatizada, toda não, mas grande parte automatizada, todas as máquinas em alemão, com uma precisão absurda, uma robótica muito grande, e coisa que eu só via nos filmes, eu nem sabia que aquilo existia mesmo de fato, aquilo me fascinou, nunca tinha feito um curso técnico, mas estudava ali, já tinha terminado o meu segundo grau. E aí eu falei, cara, eu tava terminando, tava transicionando pro ensino superior, e aí aquilo me encantou de um jeito que eu tinha sede por aprender sobre aquilo, a ponto de eu começar a estudar engenharia para querer saber mais sobre aquele mundo e dominar aquele mundo. Eu sei que em um ano, ou melhor, um pouco menos de um ano, foram acho, quase 11 meses, eu fui promovido ao meu primeiro cargo de gestão. Então, com 20 anos de idade, eu já estava supervisionando algumas pessoas numa linha de produção, e aí sim eu começo, né, a aprender mais sobre pessoas, ainda sem saber muito o que eu estava fazendo, mas com certeza evoluindo naquilo que é a gestão de pessoas, de lá como coordenador de qualidade depois de alguns anos, porque eu articulava alguns projetos na época entre ISO 14000, OUSA 18000, TS 16949, que agora é uma outra sigla, e aí nessa articulação eu dava muito treinamento, comecei a dar treinamentos, e aquilo me fascinou, porque eu comecei também a querer entender mais sobre o comportamento humano. Fui estudar psicologia,
e em 2008 eu decido sair, né, da empresa para empreender, para começar aí uma consultoria em treinamento e desenvolvimento. Depois fui trilhar outros caminhos, porque depois da Bosch eu acabei sendo psicólogo, né, no Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, coordenando equipes por mais de 10 anos, atendendo pessoas em grande vulnerabilidade social, fazendo projetos até no exterior, e essa trajetória me trouxe aí a representar, ou a expandir esse repertório que culmina, como você citou aí no livro Liderança no Divã, uma análise acolhedora, humanizada e prática sobre o desafio de liderar, que é um livro que nasce nessa demanda dentro da pandemia, onde a gente, como líder, precisa também cuidar da nossa saúde mental e saber que a nossa liderança impacta a saúde mental das pessoas. Como é que eu aprendo mais sobre isso? Então, dessa minha trajetória profissional foi essa curva, né, nada linear, onde ainda hoje eu lidero uma squad de marketing que presta serviço para algumas empresas, e estamos aí ainda aprendendo e reaprendendo. Bem legal. Eu também estou com o meu exemplar aqui, não sei se vai dar para ver, meu Liderança no Divã, que, aliás, foi muito curioso, né? Eu te conheci antes de te conhecer pelo livro, né? Eu já tinha lido o Liderança no Divã quando entrei na mentoria do SAP, e daí que eu associei você à autoria do livro. Eu não sabia. Né? Daí eu falei, olha só. Essa história eu não conhecia, não. Ou você tinha me contado, eu não lembro. Eu já te conhecia pelo livro, eu já tinha lido. E daí, eu fazendo o SAP, daí eu pensei, espera aí, o Rick Chaves é o Ricardo Chaves do livro? Daí eu fui ver, e a foto tá um pouco antiga, você já estava com o visual diferente, né? Um pouco de... não tinha o cabelo, não tinha essa... né? Daí eu falei, pô, é ele. Daí eu já te conhecia antes mesmo da gente se conhecer pessoalmente pelo SAP, né? Uhum. E, Ricardo, como é que foi a ideia de produzir esse livro, que realmente é muito marcante, você entrar numa área que até hoje é recheada de tabus, que é trabalhar o lado emocional e mental de pessoas que ocupam cargo de liderança. Uhum. Porque existe toda uma cultura de que líderes, pessoas com grandes responsabilidades, elas não podem demonstrar insegurança, não podem demonstrar dúvidas, não podem demonstrar sua vulnerabilidade. Elas sequer podem ficar doentes. Uhum. Elas não têm essa autorização, né? De acordo com a cultura corporativa vigente, ainda, né, é um processo que está aí sendo desconstruído, ainda bem, né? Mas como é que você teve a ideia de entrar, de mexer nessa área recheada de tabus e colocando que um líder, como qualquer ser humano, também está sujeito a medo, a incerteza, a vulnerabilidade, e que isso pode ser e merece ser debatido, merece ser analisado, tem que estar na rotina, tem que estar no dia a dia de todas as pessoas. Cara, a ideia do livro vem da experiência, de fato, do meu processo de sentir na pele o quanto um líder pode... Eu cito isso no livro. O líder não tem noção do estrago emocional que ele pode fazer na vida de uma pessoa. E também não tem noção do quanto a liderança pode fazê-lo adoecer, né? Nesse processo de adoecer, que é um processo que eu passei, e de cuidar para não fazer outros adoecerem, que eu vi a necessidade de falar sobre isso, olhando para o líder, porque todo mundo fala do líder que adoece as equipes. Ninguém fala das equipes que adoecem o líder. E ninguém fala, muitas vezes, dos líderes que estão adoecendo outros líderes, porque existem níveis de liderança. Então, às vezes a gente é bom, um líder é muito bom para liderar operacional, mas isso não garante que ele vai ser bom para liderar outros líderes. É uma outra carga de competências e de posicionamento emocional que é necessário para que você faça outros líderes
atingirem resultado sem adoecer. E nesse processo eu adoeci, né? Nesses 25 anos, teve um momento que eu tive lideranças extremamente adoecedoras, manipuladoras, lideranças que causavam assédio moral, entre outras que causavam manipulação emocional. E aí surge a pandemia. E eu falei, pera um pouquinho, eu sou um psicólogo, já atuei aí num processo grande dentro das políticas públicas, dentro da área da saúde, em clínica, no Sistema Único de Saúde, em outras organizações que trabalham a saúde mental das pessoas e não só de líderes. Então eu tenho uma questão das psicopatologias muito consolidada, né? Não só da parte teórica, mas da atuação do dia a dia diante de pessoas adoecidas. E ao mesmo tempo eu estou numa trajetória de 20 anos, na época, né? 22 anos liderando. Então pera um pouquinho, e liderando em vários segmentos, inúmeros segmentos, em vários contextos. Pera um pouquinho, por que eu não junto essas coisas e levanto essa bandeira? E que bandeira é essa? Nesse livro especificamente, de que liderança é um fator de risco para o adoecimento emocional e mental. A partir do momento que a gente assume que liderança é um lugar que por si só já carrega no mínimo, um gatilho de solidão, porque todo cargo de liderança ele traz esse elemento de uma solidão, porque o líder ele precisa tomar decisões que vão afetar a vida de pessoas, e como é que ele lida com isso no seu emocional, e como é que ele transmite isso para a sua equipe, como que ele articula isso. Então, no mínimo, eu estou falando só de um ponto, né? Sem contar todas as pressões que existem por resultado, as mudanças que acontecem constantemente dentro das empresas, entre outros grandes elementos aí que são estruturais e que podem gerar uma desestabilidade emocional. Falei, eu vou juntar tudo isso da minha trajetória, todo o meu conhecimento teórico, meu conhecimento prático, e de uma forma didática, com uma linguagem muito acessível, escrever o Liderança no Divã, que é essa reunião, né, de toda essa minha experiência e de todo esse conhecimento em um lugar onde as pessoas podem ler e entender melhor sobre comportamento humano. Porque eu acho que assim, todo líder, falando sobre liderança, ele pode até não entender nada de comportamento humano, mas a partir do momento que ele aceita ou decide se tornar um líder, porque ele pode aceitar, foi promovido, precisava, ele aceitou ou decidiu, é necessário que ele comece a se dedicar a entender um pouco, o mínimo múltiplo comum do comportamento humano. É isso que eu trago no livro, para que as pessoas entendam um pouco disso e a partir daí entendam os impactos da liderança dela, nela mesma e nas outras pessoas. Como vanguarda no livro, eu trago na terceira parte do livro um conteúdo que até o momento é único no Brasil, que é articular os 5 principais psicodiagnósticos com os cargos de liderança, mapeando muito antes da NR1 os fatores de riscos e fatores de proteção dessas psicopatologias, que é ansiedade, depressão, burnout e 2 comportamentos autodestrutivos: uso de substâncias psicoativas por líderes e comportamento suicida. Inclusive, quem assistiu ou tiver a oportunidade de assistir o meu TEDx vai entender que eu passei, mesmo já sendo formado aí especialista em comportamento suicida pela Unicamp, Neuribotega, um psiquiatra referência, eu passo por um episódio como esse. E no meu TEDx eu conto isso, e como a arte, aí falando um pouquinho como você me apresentou, como a arte, a música, entre outras expressões artísticas dos poemas, conseguiram me salvar desse episódio. Então essa foi essa trajetória e essa reunião. Excelente. Rick, você citou aí a NR1. Qual avaliação você faz dela no dia a dia das empresas? Ainda é muito cedo para ter uma avaliação, mas eu acredito que é um primeiro passo importante, não? Com certeza, assim, só da gente poder discutir isso, abrir, só disso se tornar uma pauta dentro das empresas, isso já é de um avanço muito significativo. Disso se tornar uma lei, independentemente de como está hoje,
a implantação disso já é de um avanço significativo. A gente entender o ser humano, e aí eu não gosto de departamentalizar o ser humano, mas não saúde física, saúde mental, eu gosto de dizer da saúde integral, né, nossa, de um avanço assim de grande relevância. Fato é que no dia a dia das empresas ainda há muita coisa obscura, muita coisa que está velada, coisas que né, não sabemos exatamente como executar para garantir a saúde integral das pessoas do trabalho, né? Então ainda há muita coisa que a gente vai descobrir nessa trajetória, nessa caminhada, como a gente pode impactar positivamente a saúde integral das pessoas, a saúde mental, os riscos psicossociais, qual é a melhor maneira de se mapear isso. Então tudo isso ainda é um próximo avanço com tentativas que a gente tem feito para conseguir munir as empresas, dar mais repertório para que eles possam garantir a saúde integral do colaborador. Mas digo para você que é de um avanço muito relevante, muito importante. Eu lembro de uma frase do David Parker, um dos criadores da HP, que ele dizia que o marketing é muito importante para ficar restrito ao departamento de marketing. E eu acho que a saúde mental, a gestão emocional das pessoas e as relações humanas dentro das empresas também são muito importantes para ficarem restritas ao RH. Eu acho que é um assunto que transcende a um departamento. Acho que é algo que envolve todo o organismo, toda a célula de uma empresa e até saindo dela, porque a gente sabe que o profissional, o funcionário, ele não consegue fazer que nem no Ruptura, né, naquela série Ruptura, maravilhosa, de que ele esquece quem ele é na vida social, digamos assim, e passa a ser outra pessoa dentro do trabalho e vice-versa. Então a gente chega dentro do ambiente de trabalho carregado de emoções, de pensamentos vindos de fora, e que isso certamente interfere no dia a dia do trabalho, né? Então eu tenho essa percepção de que a NR1 tem que ser tratado como algo referente a todo o corpo, toda a organização. Você também vê dessa forma? Com certeza, sem dúvida nenhuma. O RH é o grande responsável por conseguir enxergar algumas demandas e construir estrategicamente o desenvolvimento emocional da empresa, né? Se a gente pensar numa pirâmide importante para mapeamento de processos e soluções dentro de uma empresa, a gente tem na base recursos. Depois dos recursos, a gente tem os processos que transformam os recursos nos produtos ou serviços. E depois dos processos, a gente tem as relações. E por último, a identidade. São nas relações onde a gente esbarra no grande potencial das pessoas poderem produzir bons resultados, mas também são nas relações que elas podem adoecer. Eu digo no meu livro que mais de 80% da nossa saúde mental ela é definida pela qualidade dos relacionamentos que a gente estabelece durante a vida, né? Isso tem muito a ver com aquilo que acontece dentro das empresas. Então, vou repetir. Mais de 80%, pode fazer um inventário aí na sua vida. Mais de 80% da nossa saúde mental é definida pela qualidade dos relacionamentos que a gente estabelece durante a vida. Seja com os pais, seja com os pares, amigos, seja com o chefe, com o líder, com as equipes, entre líderes. E a partir dessas relações, quando a gente se entende mais maduro para poder se relacionar com o outro, a gente vai causar muito menos as microviolências que muitas vezes são imperceptíveis dentro do fluxo dos relacionamentos. E isso, quando a gente tem essa maturidade, a gente vai conseguir fazer com que possamos alcançar mais resultados com muito menos sofrimento, sem deixar um sangue psicológico para trás. Então, quando você traz esse ponto, eu acredito que olhando, o RH ele tem esse olhar, mas a partir daí, a responsabilidade de cada líder, de cada gestor de também buscar
o seu, não só o autoconhecimento, mas essa inteligência relacional, porque o líder ele está ali para alcançar resultados por intermédio de pessoas. Quando a gente busca essa inteligência relacional e essa personalização nas relações, a gente com certeza vai liderar muito melhor, a gente vai sofrer menos nesse processo e a gente vai produzir muito mais resultados. Nossos resultados serão mais sustentáveis também do ponto de vista relacional. Excelente. Ainda nesse assunto de liderança, eu estava outro dia vendo uma entrevista com o Alexandre de Micheli e ele falou algo que eu achei muito pertinente, que ele falou o seguinte: a liderança e controle, esse modelo que se perpetua há tanto tempo nas organizações, ela não é apenas prejudicial para os liderados, é uma agressão para o líder também, porque ele deixa muitas vezes de utilizar o seu potencial, ouvir as pessoas simplesmente para manter uma rédea curta, né? E às vezes agredindo o seu jeito de ser. Não é? E pensando nesse novo líder que as empresas, que o mundo, que a sociedade tem solicitado, quais características que você acha que são necessárias para o líder de hoje e para o líder do futuro? Você traz um ponto muito delicado e importantíssimo da gente tratar, porque do ponto de vista da psicopatologia, quando a gente fala de ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é o desejo de controle não correspondido. Toda ansiedade é o desejo de controle não correspondido. De alguma maneira a gente queria controlar aquela demanda, aquela situação, aquelas pessoas, aqueles processos. Alguma coisa sai do controle ou a gente não tem garantias de que aquilo vai acontecer da maneira como a gente espera, que a gente quer. E aí, então, esses gatilhos vão se transformando em sensações de ansiedade que pode passar de um episódio leve até uma crise aguda. Então, esses líderes que fazem microgerenciamento, no fundo, o que eles estão fazendo? Eles estão mostrando o quanto eles precisam controlar as pessoas, controlar os processos, controlar tudo. E processos têm que ser controlados, mas quando a gente fala sobre pessoas, a gente muitas vezes dá o Ctrl+C e Ctrl+V de controle de processo para controlar pessoas, a gente presta um desserviço nas relações corporativas, nas relações interpessoais dentro do trabalho. Por quê? Porque o controle e o microgerenciamento, ele produz uma pressão dentro daqueles que são controlados e microgerenciados que disparam gatilhos de desmotivação, que disparam gatilhos de adoecimento, gatilhos que muitas vezes vão culminar em crises de ansiedade, depressão, entre outras coisas que podem chegar a este nível. Eu acredito que o líder nos dias de hoje, e aí eu vou trazer um pouquinho de uma reflexão que o George Forbes ele traz, que o líder é o grande articulador das diferenças. A gente não vive mais aquela sociedade, vou falar do trabalho, nem vou falar de sociedade, aquela equipe de trabalho padronizada, né? Às vezes está uniformizada, mas não tem mais aquela padronização que tinha há décadas atrás, na forma de pensar, de agir, dos seus sonhos, metas e objetivos. A gente está vivendo um tempo onde há as equipes são formadas de uma maneira muito heterogêneas. Né? E isso faz com que a gente tenha pessoas de várias gerações dentro da mesma equipe, ou da mesma geração com pensamentos totalmente diferentes. E o líder, então, ele se torna essa pessoa que precisa ter em suas competências a capacidade de articular as diferenças em prol de resultados positivos para a empresa em que ele trabalha e representa, para o profissional que ele lidera, que tem que se sentir também evoluindo positivamente dentro dos seus próprios resultados e sendo reconhecido por isso, e para si mesmo, né? Ele está articulando os sonhos da empresa, os sonhos da equipe e os sonhos dele. Então ele precisa ser esse cara que sabe articular isso e não impor às pessoas a sua visão de mundo. Para isso, eu acho que as competências essenciais primeiro, presença. O líder tem que estar presente ali
com a sua equipe. Eu gosto de dizer um pouco do que o Rancharan traz no livro Execução. Eu gosto muito do Pipeline da Liderança, mas o livro de Execução, para mim, é um livro que ele chega onde a gente precisa chegar do cotidiano do líder. E o Rancharan diz assim, olha, a única tarefa que um líder não pode delegar para ninguém, a única coisa que um líder não pode delegar para ninguém é ter as pessoas certas nos lugares certos. Isso aí. E o líder só consegue fazer isso, aí é a minha interpretação, se ele estiver presente na vida daquela equipe, conhecer aquela equipe de verdade, para além das tarefas que têm que ser executadas, quais são os objetivos, os sonhos, os desejos de cada um, e a partir dali ele conseguir articular essas informações em prol de que cada pessoa dentro da equipe se sinta motivada, desafiada a crescer e evoluir, ao mesmo tempo que também sendo útil e se vendo naquilo que elas produzem, né? Porque resultado não é só aquilo que a gente produz, mas quem a gente está se tornando enquanto a gente produz o que estamos produzindo. Seja uma planilha, uma peça para uma máquina, seja um serviço, né? Não importa. A gente também está se transformando enquanto a gente produz. E em quem a gente está se transformando? Está me adoecendo? Está me expandindo? Eu estou me sentindo evoluindo? Eu me sinto pertencente àquilo que eu estou fazendo? Eu gosto de um conceito que o Heidegger traz, que aí é um existencialista, mas que ele diz assim, a gente só pertence àquilo que a gente ajuda a construir. Quando você compra uma casa, um apartamento só para alugar, ele está ali todo na cor neutra e você só investiu dinheiro naquilo. Então, aquilo é seu, você possui, mas não tem um senso de pertencimento emocional. Diferente de quando você constrói uma casa para você morar. Você quer colocar as suas cores e diferente ainda os seus móveis, né? E diferente ainda, se como eu, muitas vezes você quer construir os móveis e colocar a mão na massa para reformar aqueles ambientes. Eu gosto muito de construir, de mexer com madeira. Isso é uma coisa que me faz muito bem, essa manualidade, né? Esse trabalho manual. E então, quando eu construo uma coisa, quando eu reformo, nossa, eu me vejo naquilo que eu fiz. E ali traz pertencimento. Um líder que começa a entender essas coisas, ele começa a perceber, peraí, quando eu permito que a minha equipe, ela também possa apoiar na construção da nossa cultura aqui organizacional, quando eu permito que ela também, as ideias da equipe, das pessoas possam ser usadas para, de alguma maneira, desenvolver a nossa empresa, o nosso setor, aquilo que a gente faz, eu também estou gerando pertencimento. Não é só aquela coisa, olha, vocês têm que fazer o que eu mando aqui. E para isso tem que ter presença, para isso tem que ter capacidade, que para mim é uma das mais difíceis do ser humano. Capacidade de escuta. Eu acho que essa é a competência mais difícil de um líder desenvolver. E que vai ao longo da sua vida se aprimorando. A capacidade de escutar. Não ouvir. Porque ouvir a gente escuta muita coisa. A gente ouve muita coisa. Agora, escutar de verdade o que está sendo dito, por quê, quando, como, e o que está por trás daquilo que está sendo dito pelo outro, isso faz com que um líder se torne presente, isso muda a história, a vida das pessoas. Posso dar uma dica de um filme aqui sobre isso? Um Lindo Dia na Vizinhança. Cara, esse filme mostra como ninguém, com uma capacidade de escutar o outro, e a sua equipe e as pessoas muda a história dessas pessoas e a nossa própria história, a nossa relevância como líderes. É uma história verídica e encenada por Tom Hanks. Então, assim, gente, é um filme que vale a pena. Você é líder, você precisa assistir e reassistir Um Lindo Dia na Vizinhança. Olha, não conheço esse filme. Conheço esse filme. Acabei de anotar aqui e espero que os líderes que estejam nos assistindo também tenho anotado não só a recomendação do filme, mas também as suas orientações com relação à presença e à escuta. De fato, nós estamos muito habituados, muito treinados a apenas falar, né? Falar, se posicionar, aparecer. E poucas vezes nós nos colocamos apenas como aquele que recebe a mensagem, que escuta com atenção, que assimila com profundidade. E daí, no momento certo, na ocasião
propícia, falar, dar um feedback para a pessoa, ou simplesmente estar ali, né? Estar ali do lado. Nem sempre é necessário você externar um pensamento. Às vezes é só estar ali presente, ouvindo, principalmente em momentos de dificuldades que as pessoas estejam atravessando, só de você estar ali, presente, com um abraço, com um Exatamente, conforto. porque às vezes a gente não vai dar solução para aquela demanda, a gente não tem, às vezes é uma questão pessoal, mas só da pessoa sentir que tem alguém que tem um cargo de liderança e autoridade e que está ali ao lado dela, no mínimo, presente, isso é de um acolhimento emocional que realmente muda, transforma as relações e isso, claro, né, produz mais engajamento, mais resultado, que é o que as empresas querem. Você falou de uma coisa que é interessante aí, porque olha só, a gente foi muito forjado nas últimas décadas a compreender ou a, de alguma forma, acreditar que o líder tem que ter aquela grande oratória, com aquela grande capacidade de persuadir as pessoas, e tem muitos líderes assim, sabe? Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas eu vou dizer para você, isso não vale muita coisa se você não tem essa humanização de estar ao lado do outro, como diz Jung, quando você estiver diante de uma outra pessoa, você tem que dominar todas as teorias, todas as técnicas, tudo, mas estando diante de uma outra pessoa, seja só mais uma pessoa, mais uma alma diante daquela pessoa se conectando de uma maneira humanizada. E isso, para mim, é muito mais importante nos dias de hoje do que essa capacidade de fazer grandes e belos discursos e muitas vezes mostrar aquela energia, aquele poder que vem, né, desse estereótipo, dessa liderança, como você disse no início, que não pode demonstrar vulnerabilidade e fraqueza. E eu estou dizendo para você, também acredito numa coisa importante, importantíssima. Essa questão da vulnerabilidade, ela tem sido um pouco mal interpretada pelos líderes. Sim. Porque demonstrar fraqueza, eu não acho que é essa palavra demonstrar vulnerabilidade e fraqueza. Até porque a gente tem que, não podemos ser românticos, inocentes, de acreditar que se eu demonstro uma fraqueza para minha equipe ou uma vulnerabilidade, que não tem pessoas ali que vão querer usar isso contra mim. Sim. Eu acho que a gente tem que reconhecer, na minha opinião, o líder precisa reconhecer as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, os seus limites, mas diante das pessoas certas. E às vezes é um terapeuta, às vezes é um ambiente seguro, psicologicamente seguro para ele como líder. E vou dizer isso, acho que isso é importante da gente ressaltar aqui, tá? Só do comentário que eu tô fazendo aqui sobre o que você falou. Eu acho importantíssimo a gente ressaltar isso. O líder também precisa ter um ambiente psicologicamente seguro para ele. Sim. E muitas vezes não é a equipe dele. Uhum. Porque às vezes na equipe dele tem gente querendo o lugar dele. Ele tem que encontrar, seja na empresa, seja no seu líder imediato, ou às vezes num terapeuta, num grupo de mastermind, em algum lugar, ele precisa encontrar esse lugar psicologicamente seguro para que ele possa ser acolhido nas suas demandas. Né? Essa questão da vulnerabilidade, ela às vezes é entendida um pouco diferente. Aí tem líderes Sim. se expondo para suas equipes e muitas vezes colhendo algumas questões ou algumas coisas que ele não quer colher porque ele se expôs. Ele falou, mas não tinha que me expor, não era a minha vulnerabilidade. Não, pera um pouquinho. No lugar certo, para as pessoas certas, e isso muda muito a maneira como o líder pode liderar. Né? A gente não pode ser romântico ou inocente para dizer que o líder tem que expor o seu coração, suas fraquezas, suas vulnerabilidades diante da equipe. Não, tem o lugar certo para ele fazer isso. Me veio a lembrança agora uma cena, um trecho do filme Em Busca do Soldado Ryan, e que Adoro. Um dos soldados pergunta para o Tom Hanks, né? Por que você não reclama como nós fazemos? Daí ele fala que ele reclama para as instâncias superiores, não para eles. Né? Então ele tem que coordenar ali, absorver a reclamação dos soldados para tentar resolver, mas se ele for reclamar nas instâncias superiores, né, onde ele vai ser aconselhado, vai ser ouvido
ou às vezes ser atendido ou não. Mas Exatamente. é importante você realmente tocar nesse ponto, e por isso que eu acredito que é essencial que os líderes busquem soluções para essas questões de gestão emocional, principalmente, e com profissionais especializados, com profissionais capacitados e treinados para isso, como psicólogos, por exemplo. Então, eu acho que um líder, alguém que ocupa um cargo com grande responsabilidade, que tem pessoas abaixo deles, né, que dependem dele, que ele faça, procure terapia, procure profissionais aptos a cuidar disso, né? E à medida que ele Cla- fala, ele consegue ir elaborando, né? A questão da escuta, né? Que você falou, que muitas vezes o líder só precisa ouvir, porque você vai ajudar a pessoa, ao falar, elaborar isso internamente dentro dela, né? E Uhum. chegar aí, talvez, a melhor solução, né? Eu gosto de dizer assim, Denis, que escrever organiza os pensamentos. Falar organiza as emoções. Porque quando você fala, às vezes você Uhum. fala e você nem sabia, você pensava, mas na hora que você fala, vem aquele nó na garganta, às vezes aquele vontade de chorar, e aí você começa a organizar um pouco as emoções, né? Então, eu acho que essa questão que você traz, ela é importantíssima do ponto de vista não só da liderança, mas olha só, você também dispara um gatilho importante aqui, por quê? Porque às vezes os profissionais ficam esperando que a empresa invista no autoconhecimento dele. Uhum. Uhum. Gente, autoconhecimento para começar é uma coisa assim que é para a vida toda. É para a vida Uhum. toda. E é claro que as empresas elas dão treinamento sobre algumas questões, investem nesses treinamentos e são disparadores importantes da nossa autoconsciência. Agora, gente, somos nós que temos que investir no nosso autoconhecimento. A gente precisa buscar esses profissionais, lugares e ambientes seguros para a gente poder se desenvolver, porque não é algo só para a empresa, é para a nossa vida. E Uhum. mais, isso é meio que inesgotável. A gente está sempre se conhecendo, sempre conhecendo mais. Eu acho que até o final da vida, como diz Cortella, né? Não nascemos prontos, não nascemos prontos. Verdade, não nascemos prontos. E para mim, a minha opinião, e eu gosto que a Branca também faz essa Uhum. provocação, Sim, não morreremos prontos. é isso aí. E por isso a gente precisa investir em autoconhecimento ao longo da nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa carreira, não dá para terceirizar isso para as pessoas. E se autoconhecimento impacta diretamente na minha carreira como líder, eu preciso investir nisso. Eu costumo dizer que autoconhecimento e terapia, com psicólogo, com psicanalista, não tem contraindicação, né? Você vai sair melhor do que entrou. Muitas vezes tendo que tomar medidas um pouco radicais, um pouco dolorosas, mas que no decorrer do tempo vão se mostrar assertivas, né? Uhum. Então, eu acho que não tem contraindicação. Você só melhora quando investe em autoconhecimento, né? É um investimento que se paga, né? Não tem como sair prejudicado disso, né? Uhum. Mas, Até porque, ó, viu, só, Denis, você falando aí, vamos só lá. para completar uma coisa que eu tinha falado, e eu me lembrei agora que você falou isso. Um líder, ele tem que tomar tantas decisões durante o dia, e às vezes, durante a semana, o mês e o ano, são decisões dificílimas, que Uhum. vão impactar a vida de outras pessoas, e às vezes a própria vida dele. E é diante dessas decisões que a gente precisa ter uma estabilidade emocional ou uma maturidade para lidar com essa angústia. Porque todo líder, eu afirmo isso no meu livro, todo líder passa por situações de solidão e Uhum. profunda angústia existencial. Poucos Uhum. admitem isso. Quando a gente admite no lugar certo e busca esse autoconhecimento, esse desenvolvimento profissional, certamente isso se torna mais leve, esse fardo se torna mais leve da gente carregar. Excelente. Rick, a gente viu até agora você psicólogo, você escritor. Como é que as palestras entraram na sua vida? Você falou que na Bosch dava treinamento, ministrava treinamentos, mas quando é que você chegou e falou assim, quer saber? Eu sou bom nesse negócio aqui, vou começar a palestrar. Legal. Na verdade, na Bosch, nos últimos anos, foi os últimos anos, eu fiz até um projeto lá, eu lembro, é,
para poder lidar melhor com auditorias, né? Porque as empresas elas passam por auditorias, como é que a gente capacita as pessoas para essas auditorias. E eu comecei a dar alguns treinamentos ali, e ali eu lembro que eu fiz parte do primeiro grupo do Formare ali dentro da Bosch para estagiários, aprendizes, jovens aprendizes, onde eu fui dar uma palestra ali para eles. E ali acho que eu já tinha, de alguma maneira, essa consciência de como a gente podia inspirar outras pessoas e promover desenvolvimento emocional através das palavras, através do nosso conhecimento. Mas ali era uma semente, era muito embrionário, muito embrionário. Comecei a participar de muitos treinamentos e de repente eu comecei a perceber que eu queria também compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas. E comecei a dar treinamentos. Eu saio da Bosch para realmente empreender como uma pessoa que vai ali desenvolver a sua consultoria e começar a dar treinamentos. Ainda não palestras, porque tem uma diferença entre palestras e treinamentos. Sim. Mas eu acreditava muito e acredito muito nesse desenvolvimento de competências das pessoas, nesse viés das soft skills, como são chamadas hoje, né? Da inteligência emocional, do Daniel Goleman, como era chamada naquela época, muito conhecida por essa terminologia. Só que a partir dali eu vou ter outras experiências, né, como psicólogo, fazer toda essa trajetória que eu citei no início, e eu me via sempre ali com o desejo de capacitar as pessoas, de retomar esse projeto inicial como consultor. E aí em 2019, mais ou menos de 18 para 19, que eu reativo esse projeto na minha vida e começo então de uma maneira mais organizada a empreender, mais metódica, mais pragmática nessa direção. E começo a dar treinamentos para líderes e para equipes sobre inteligência emocional e nesse processo. Palestrar em si mesmo, palestras, surge na minha vida em 2023. Quando a minha esposa a Branca Barão vai fazer a primeira turma da mentoria dela, ela que já era uma palestrante assim, de grande projeção no Brasil, ela vai fazer um grupo de mentoria para palestrantes. Como ela é muito intuitiva, eu já de uma escola mais pragmática, eu era muito conteudista, então gostava muito, já cheguei a dar aula de sociologia, de história, de filosofia para ensino médio, em alguns momentos da minha vida ali, para 2014, 2016, então eu já tinha um pouco dessa questão da transmissão e da construção, mais do que transmissão, construção de conhecimento através dessa articulação de ideias, que é muito o que palestras e treinamentos fazem. Mas em 2023, eu, ajudando ela a organizar a mentoria que ela ia fazer, eu olho e falo assim, peraí, mas você vai ensinar tudo isso? E eu já sabia já vivia toda a projeção dela como palestrante. Eu falo, olha, eu quero ser um mentorado seu. Eu vou pagar a mentoria, essa primeira turma, vou pagar, mas eu quero que você me trate como um mentorado mesmo, de verdade. Aí alguém que você vai cobrar, que você vai puxar aí para onde você acredita que eu tenho que ir. Então eu estava muito aberto para isso. E foi quando eu tive uma mudança radical na minha vida, porque foi nesse momento que a Branca me provoca a me despir um pouco do psicólogo conteudista e começar a usar um pouco do que eu era nos bastidores, uma pessoa com mais leveza, com mais com humor e muitas vezes com a arte, para introduzir isso dentro da minha palestra, aquela primeira palestra que eu construí naquela ocasião, naquela mentoria. E a partir dali a minha vida mudou radicalmente, profissionalmente falando, porque eu começo a acreditar, né? O psicólogo dentro de mim começa a ficar um pouquinho com raiva, porque, pô, você estudou tanto e foi tal, pra agora você subir no palco com uma guitarra e um violão e falar umas coisas assim e tal, tal. Mas eu comecei a perceber que o lugar da palestra no desenvolvimento das pessoas é diferente do lugar do treinamento. E como isso fazia muito sentido. E eu não sabia que eu era bom nisso até começar a ter bons feedbacks, né? Porque a gente tem muitas vezes aquela síndrome do impostor, de falar, isso aqui não é tão relevante para as empresas. E quando eu comecei a ver as empresas me procurando para que eu fizesse aquilo
que eu aprendi a fazer em 2023, eu comecei a ver como aquilo era relevante. E até os feedbacks que eu recebo no posterior dos eventos que eu faço, de como essas provocações, de uma maneira muito leve, tem trazido consciência para as pessoas de que elas podem ser diferentes e que elas podem ser mais maduras emocionalmente quando elas enfrentam, reconhecem aí a sua pior versão, não só buscar a sua melhor versão, primeiro reconhecer, né, a minha pior versão e como que muitas vezes eu uso ela de uma maneira imatura e como que eu posso mudar. Então foi a partir dali de 2023 que tem um divisor de águas radical mesmo na minha vida. Como que foi, para mim foi como a travessia do mar lá com Moisés, né? Aham. Na história do cristianismo ali, ou mais, né? Porque isso é do Antigo Testamento, mas vai lá Sim. pro judaísmo, quando Moisés vai lá e o mar abre, eles atravessam e vão para uma terra lá que foi prometida. Acho que teve uma divisão assim grande na minha vida em 2023, por volta de agosto, setembro, outubro de 2023. Sensacional. E, Rick, quem vê suas palestras vê, na verdade, um espetáculo, né? Um show, porque tem música, tem reflexão, tem interação, tem dinâmicas, Poesia. poesia, então um espetáculo completo. E daí eu queria entender, o músico, o poeta Rick Chaves, ele já existia antes? Como é que a música, a poesia entrou na sua vida? Isso é desde criança que você carrega contigo e daí agora você está externando mais nas suas palestras? Foi algo que você foi aprendendo depois de adulto e incrementou? Eu queria entender onde se situa a música e a arte na sua vida. Eu conversei há um tempo atrás com o nosso amigo Eric e ele disse que a música para ele foi um momento dele conseguir ali ajudar na transição, de entender quem ele era, né? Porque ele disse que a música, ela aceita você do jeito que você é, né? Ela é muito Boa, autêntica, boa, boa. ela não tem barreiras, né? Ela não tem barreiras, ela aceita você do jeito que é, e que a música para ele representou isso, né? Uhum. Principalmente quando ele estava nesse processo de descoberta, no processo de fazer a transição. Então, a música, o que ela representa para você, como que ela surgiu na sua vida, como é que você aplica ela nos seus espetáculos? Legal, legal. Essa frase do Eric é muito importante. Eu acho que é a arte como um todo, sabe? Eu gosto de fazer grafite, de pintar algumas coisas com spray. Então, assim, acho que a arte, o nosso cérebro, ele não tem um escudo contra a arte. Né? Diferente de contra ideias, por exemplo. Se eu falo para você, olha, Denis, vamos conversar sobre casamento. Você já vem ali com todo um Uhum. repertório sobre casamento. Você já vem com todo um conjunto de ideias, às vezes de preconceitos, às vezes de ideias aí que você já articula. Por quê? Porque é algo consciente. A arte é diferente. A arte, ela entra no cérebro e depois você vai tornar consciente o que ela está produzindo em você. Uma música, uma poesia, uma imagem, um quadro. Fala, caramba, olha o que essa pessoa fez, olha o que aquilo já, a mensagem já entrou. A arte faz com que a mensagem entre sem nenhuma barreira no cérebro. Depois você vai então articular isso. É diferente. E eu acho que a arte faz muito isso, ela acolhe a gente de um jeito muito assim autêntico, né? Bom, eu sou assim, minha mãe dizia, meus pais nunca me foram assim pessoas musicistas, tá? Uhum. Mas minha Uhum. mãe contava, meu avô sim, meu avô era saxofonista e minha mãe contava que a família dela tinha músicos, né? Da minha memória aqui, o que eu me lembro que a minha mãe contava que tinha músicos, gente que tocava pandeiro e tudo mais. Uhum. Eu, dos 13 anos pra frente, eu estava muito no esporte, mas começo muito a querer a ouvir música, e eu ouvia muito rap na época, Racionais Uhum. MCs, Sim, sim. pagode, muito do que tava. Eu vivia numa periferia e ao mesmo tempo eu estava dentro do contexto do esporte do futebol e estava crescendo nos anos 90 o pagode, então Sim. eu ouvia muito disso. Comecei ali a aprender a tocar um pandeiro, mas nada de olhar isso para isso como um viés
para minha vida como um todo, né? Não só profissional, mas como um todo. Só que mais ou menos em 2019, opa, desculpa, 2019 não, com 19 anos, um ato falha aqui, com 19 anos, eu vou participar de uma comunidade religiosa e eu vi lá que tinha uma banda tocando lá, a banda do louvor dessa comunidade, e eu falei, caramba, que legal, tal, curti pra caramba, e falei, cara, você quer saber de uma coisa? Meu avô sempre quis que eu aprendesse a tocar saxofone e nunca quis. Falei, vou começar a fazer aula de saxofone. Eu fui lá, peguei o saxofone antigo dele, naquela época, ele ainda vivo, me deu o saxofone antigo e eu começo a fazer aula. Começo a fazer aula, começo a gostar. Esse é o meu instrumento mesmo que eu toco com mais habilidade, é o saxofone, sax alto, soprano, tenor, e começo a fazer parte daquele grupo lá, e aquilo me ajuda muito pensando musicalmente. Mas essa é uma parte da minha história. Entretanto, nada profissionalmente. Eu sempre tive vontade de aprender instrumento de corda, violão, guitarra, essas coisas, mas, cara, às vezes era desestimulado, Uhum. né? Ah, isso é coisa de adolescente, isso é coisa né, de jovem e tal. Eu já com quase 40 anos de idade e tal. Então, não seguia à frente. Bom, em 2021, no fim da pandemia, um hospital me contrata para eu fazer um trabalho com 100 líderes. Eles dizem assim, olha, mas a gente quer muito que seja uma coisa mais diferente, mais lúdica. Eu falei, já sei, por que a gente não faz uma coisa com música? Ah, legal. Fala, poxa, eu posso tocar algumas músicas assim, tal, tal, tal. Beleza. Eu sabia fazer algumas notas no violão. Eu sabia Sim, fazer pouquíssimas notas na guitarra, que chama power chord, sim, sabe? sim, sim. Mas era um lugar totalmente novo pra mim. Era a lua pra mim. Era a lua. Não tinha a ver com. Eu dominava o conteúdo da psicologia, da liderança, da saúde mental. Até o saxofone dava pra fazer. Mas assim, colocar isso numa intervenção, num workshop, num treinamento, meu, era a lua pra mim. O que eu fiz? Escolhi 4 músicas que tinha a ver com aquilo que eu já estudava dentro da psicologia. Danny Black, com o Milton Nascimento Maior, Caçador de Sim. Mim, do Milton Nascimento, Tocando em Frente, do Almir Sater, com outros compositores, e Toquinho, Aquarela. Uhum. Eu falei, eu preciso aprender a tocar essas músicas, que eu quero, com essas músicas, gerar os gatilhos de reflexão lá para esse trabalho. E o pessoal, no fim da pandemia, todos querendo também, né, esse acolhimento emocional e tudo mais. Eu fui pro Cifra Club, né, aqui na internet. Cara, Sim. não dava. É uma execução muito mais difícil. O que eu fiz? Fui fazer aula. Fiz aula por 3, 4 meses com um professor para me preparar para esse trabalho que era em dezembro daquele ano. Cheguei lá, difícil, cara, difícil, mas fiz. A partir dali, eu continuei fazendo aula. Então já estava aí, tô falando para você de 2021 para cá. Tô falando de Uhum. 5 anos. Comecei a fazer aula de violão, aula de violão. Deu um ano de aula de violão, eu falei, eu quero aprender a tocar blues, cara. Sempre gostei do blues, parece que tem Uhum. uma Sim. coisa do blues. Comecei a fazer aula de guitarra. Fiz um tempo de guitarra, um ano de violão, um ano de guitarra, e a partir dali comecei a me dedicar sozinho. E foi assim que a música entrou aí também na minha trajetória profissional. Hoje eu uso a música com gatilhos de humor, então construo Sim. paródias para Sim. falar sobre coisas São mais ótimas. difíceis no trabalho, né? Ou coisas que às vezes a gente está vivendo ali que são difíceis de ser tocadas no olho, mas que a arte, como eu disse no início, conduz para a gente poder fazer boas reflexões e falar de coisas sérias de um jeito mais leve. Olha só, uma verdadeira aula aí. Rick, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? E já É estamos isso. aqui chegando a 1 hora de Ousar Cast. Para terminar, tem sempre uma pergunta, uma provocação que eu faço, que é a seguinte: qual é ou qual foi a maior ousadia da sua vida? Rapaz, difícil falar uma só. Ou quais foram, né? Eu tive muitas rupturas em que eu precisei de muita coragem, muita ousadia para romper. Mas eu acho que a mais difícil de todas,
foi quando eu decido sair de um relacionamento de 20 anos, por conta da minha própria saúde mental e daquilo que eu estava causando também na outra pessoa. E foi muito difícil porque eu já tinha minhas duas filhas e eu sabia que aquilo me causaria um impacto assim de me distanciar das pessoas que eu mais amava naquele momento. Uhum. Inclusive, esse é o episódio que eu conto no meu TEDx, então vou deixar Sim. aí como um gatilho para quem quiser saber. São 13 minutinhos ali, onde eu realmente externo, e foi a primeira vez que eu externo essa história de uma maneira elaborada. Foi um processo também de ressignificação muito grande esse TEDx para que eu pudesse contar essa história, e como a arte também entra na minha vida para me sustentar naquele momento de uma maneira muito mais significativa. E é num momento muito recente também, eu vou falar aí de 2019, 2018 para 2019. E aquela ruptura, eu tive que ir contra muito daquilo que as pessoas esperavam de mim, daquilo que as famílias, daquilo que a minha própria família, daquilo que tudo aquilo que eu conhecia, e me refazer, me reinventar de verdade, profissionalmente, emocionalmente, relacionalmente em 2019, e foi um ano de 2019 inteiro, né? Traz muito precisou, demandou de mim muita ousadia, muita coragem para que eu pudesse dar esse passo na minha vida. Porque quando a gente renuncia algumas coisas para viver outras, é claro que a gente sempre vai ter que lidar com o elemento da culpa dentro da gente, né? Sem dúvida. E isso é algo que, quando você não tem muita convicção do que você precisa, daquilo que você você dificilmente consegue sustentar aquela decisão. E essa decisão, ela atinge o ápice quando eu tô ali dirigindo o carro por duas vezes, voltando de uma cidade aqui do lado de um trabalho que eu estava fazendo em 2018, no final de 2018, e por duas vezes naquela, como eu disse no início, né, naquele pico de uma crise de ideação suicida, eu escuto uma voz dizendo assim: põe o carro pro lado, acelera, porque terminando com a sua vida, você termina com a sua angústia, você termina com a dor, né? Uhum. E por duas vezes você ter considerar isso dentro de você como uma saída, acendeu uma luz em mim, assim, que foi, assim, emergencial. E eu me lembro que o que me sustentou mesmo foi o amor que eu tinha pelas minhas filhas. Eu falei assim: olha, eu prefiro que elas me perdoem no futuro, ou pelo menos entendam a minha decisão de romper familiarmente naquele momento, que elas tenham essa oportunidade de me perdoar lá na frente, ou de entender essa decisão, do que elas talvez se sentirem culpadas pelo pai de alguma forma ter colocado fim à própria vida por conta daquilo que eu estava vivendo naquele momento, que na minha mente era intransponível. E foi nesse momento que eu dou esse passo de coragem, de ousadia, e vou construir uma vida totalmente diferente. E claro, foi um momento foi 2019 muito difícil emocionalmente falando, né? Logo em 2020 vem a pandemia, então eu passo muitas vezes longe até desse convívio que para mim era tudo na minha vida, mas que hoje, olhando para trás e vendo elas perto de mim, quanto hoje nós estamos tão próximos, com um vínculo tão fortalecido, e vendo como a gente vive hoje, eu posso dizer assim que foi a grande ousadia da minha vida, a grande transformação, uma palavra que eu gosto, metamorfose, e como isso de alguma forma produziu esse quem eu sou hoje, de quem eu tenho muito orgulho, de quem eu tenho muito respeito por aquilo que eu vivi lá atrás. Lindo depoimento, lindo depoimento. Realmente, muita coragem, muita ousadia para tomar essa decisão. Legal. Rick, para quem quiser assistir sua palestra no YouTube, para quem quiser entrar em contato com você, fala das suas redes sociais, site, e-mail, enfim, o que você quiser colocar aí à Legal, Denis, eu disposição. vou dizer uma coisa para você de coração, cara, de todo coração. Eu tô num momento muito low profile,
tá? Então, eu vou deixar com você aí, depois se você puder compartilhar o link do meu TEDx, que para mim é um lugar onde as pessoas podem se aproximar mais desse relacionamento. Eu ainda estou numa ressignificação da minha presença digital, então eu prefiro que assim, deixe o link aí do meu TEDx, o pessoal vai lá, entenda, e a partir dali eles vão conseguindo entrar em contato comigo, deixo o meu contato para caso as pessoas queiram aí também de alguma forma me encontrar, deixo contigo, não sei como que você compartilha isso, se tá ali na descrição, então daí eu deixo Vou deixar na para você descrição. depois, deixa na descrição, o pessoal entra em contato comigo e a gente vai aproximando essa relação. Excelente. Rick, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do Ozarcast. Uma grande honra ouvir você, os seus ensinamentos, sua sabedoria, seu bom humor. Isso faz muita diferença e a humanidade e a sociedade precisa disso. E a você que nos ouve, está nos ouvindo, está nos vendo, nossos agradecimentos e fiquem atentos que na próxima semana teremos mais um Ousarcast. Até mais. Valeu, gente. Obrigado, Denis.